Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. O texto de hoje é uma continuação do texto que nós estudamos na última reflexão. Está em Lucas, no capítulo 4, e nós vamos continuar lendo o verso 18 e o verso 19, ok? E o verso diz o seguinte: O Espírito Santo do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse verso tem várias aplicações e nós poderíamos conversar sobre diversos assuntos, como o ano da graça do Senhor, a recuperação da vista aos cegos, a liberdade aos oprimidos, a liberdade dos presos, enfim. Mas eu quero me atentar nessa reflexão sobre a questão da unção. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ok? Vamos falar sobre essa unção. Normalmente as pessoas costumam dizer que Jesus fez o que fez. As ações de Jesus elas foram feitas porque Ele era Deus. Se eu fosse Deus, eu também andaria sobre as águas. É o que geralmente as pessoas pensam. Se eu fosse Deus, eu também transformaria água em vinho, ou até mesmo, se eu fosse Deus, também ressuscitaria os mortos. Na verdade, a grande sacada ou a grande verdade do Evangelho é que Jesus fez o que fez não porque Ele era Deus, embora fosse, mas porque Ele era um homem absolutamente submisso à ação do Espírito Santo de Deus. Então, mais uma vez, Jesus fez o que fez não porque era Deus, mas porque era um homem cheio do Espírito Santo. E aí, nesse sentido, Jesus foi o que Adão deveria ter sido. Um homem sem pecado, no mais profundo do significado que a Bíblia atribui ao pecado. Por exemplo, pecado, conforme a Bíblia nos ensina, não é simplesmente roubar, matar ou mentir. Pecado, ele é o estado de rebeldia do ser humano contra Deus. A narrativa bíblica, registrada em Gênesis, diz que o pecado se instala na história humana quando o primeiro casal, que no caso Adão e Eva, eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a partir de agora, Adão e Eva podiam ter pensado: eu cuido da minha vida. E isso é o que o ser humano diz ao seu Criador. Ou, você não tem nada a ver comigo, quem vai dizer o que é certo ou o que é errado, o que é bem e o que é mal, sou eu mesmo. Isso é o que a Bíblia conceitua como pecado, a pretensão de independência e autonomia do homem em relação a Deus. Isso enche de significado e imprescindível importância a declaração de Jesus: eu sou filho de Deus e estou absolutamente rendido e obediente ao Espírito Santo de Deus que me ungiu. Ou, em outras palavras, Adão se rebelou contra Deus, mas eu me submeti absolutamente a Deus. Adão pretendeu ser independente de Deus, mas eu escolhi ser absolutamente dependente do Espírito Santo de Deus que está sobre mim. Uau, que lição incrível! Porque mais uma vez nós percebemos que Jesus esteve aqui sendo homem, mesmo sendo Deus, Ele escolheu estar em submissão ao Espírito Santo. E nós muitas vezes queremos fazer nossas escolhas, nossos pedidos, acharmos o que é certo para nós, declararmos ou identificarmos o que é certo para as pessoas. E infelizmente a gente faz isso muito antes de pedir a orientação do Espírito Santo. Então, mais uma vez, aqui vem um distanciamento acachapante entre Deus e eu. Entre Jesus, na verdade, e eu.
A unção a que Jesus se refere tem pelo menos 3 significados: autoridade, legitimidade e capacitação. A mesma autoridade que tinha Adão para sujeitar a terra e dominar sobre toda a criação, a legitimidade de quem é, de fato, filho de Deus, e a capacitação que somente quem é movido pelo Espírito Santo pode ter. Então olha que incrível: autorizado, legitimado e capacitado pelo Espírito Santo, Jesus é quem é e faz o que faz. Qual é o poder que o Espírito Santo tem sobre minha vida e sobre a sua vida? Qual é a autoridade que ele nos dá? O que ele opera através de nós? Pergunta nessa manhã para você, nessa tarde, nessa noite, seja lá qual for o período que você está ouvindo essa reflexão. A pergunta é a seguinte: quanto que você vai dar de autonomia para o Espírito Santo no dia de hoje? É só você que pode escolher isso. Só você pode dar essa autoridade para o Espírito Santo. Tenha certeza, ele está preparado e esperando para te usar poderosamente, da mesma forma que ele estava sobre Jesus, ungindo Jesus. Jesus deixou ele para que fizesse o mesmo comigo e com você. Só depende da liberdade que você vai dar para ele. Pense sobre isso e que Deus o abençoe.